Então, o que que a gente tem para hoje? Hoje nós vamos falar, né? Na aula passada a gente falou do método cluster, né? O método cluster é uma das técnicas de tuning que a gente pode usar para otimizar o banco, otimizar a consulta, né? Eu mostrei para vocês, né? A gente duplicou aquela tabela cliente, né? Com, com alguns registros, criou uma nova tabela baseada nela, criou índice para essa tabela e rodou o cluster, né? A gente viu que a tabela foi ordenada, então a gente passou esse exemplo prático aí do método cluster, né? E hoje a gente vai falar do quê? Hoje a gente vai continuar, tá? A gente vai continuar falando de técnicas de tuning, né? E a gente vai falar de um tópico muito importante quando se pensa em otimizar um banco de dados, otimizar uma base de dados, tá? A gente vai falar dos fatores de otimização de queries, ok? Isso começa aí no slide 25. Deixa eu compartilhar esse carinha para vocês. Legal. Então, ó, a gente na aula passada veio aqui até o método cluster, né? Eu deixei o script lá para vocês, porque aqui no slide não tinha exemplo de utilização do comando, né? Não tinha nada disso, mas está lá no AVA. É só vocês baixarem aquele script que a gente fez na aula. E hoje nós vamos começar aqui. Fatores de otimização, tá? De query. Primeiro, é interessante a gente definir, né, o que é uma query, de fato. Eu sei que vocês já sabem disso, mas é bom a gente sempre repetir e isso vai ficando gravado, né? Uma query nada mais é do que um comando SQL, né, construído ali, para fazer uma consulta, para fazer uma inserção, para fazer um update, um delete, né? Então, uma query ela não é só uma consulta, né? Não é só um select, ok? Qualquer comando SQL que você dá ali, que está estruturado, que vai te retornar um determinado resultado, né? A gente chama de query, ok? Então tá bom. Por que que é preciso otimizar uma query, tá? É, assim como em qualquer linguagem de programação, né? Na verdade, assim como a grande maioria de tópicos em TI, existem uma série de boas práticas, né? Que a gente tem que seguir para fazer um código conciso, para construir uma ferramenta concisa, né? É, e nesse caso, né, as boas práticas de otimização de banco falam muito sobre otimização de query. Em grande parte serão queries de consulta, ok? Mas isso nem sempre é verdadeiro. Eu vou ver se eu consigo, no final da aula, que eu estou com. Na hora que a gente for para a prática, eu vou ver se eu consigo fazer um exemplo de update naquela tabela que a gente criou para vocês verem isso funcionando, como a gente sempre faz, né? Então, qual é o primeiro fator que vem à nossa cabeça, né? Que vem na nossa mente quando a gente pensa em otimizar uma query, tá? Primeira coisa que a gente tem que saber, né? Como foi idealizado o banco de dados que a gente está trabalhando, né? Ou seja, você tem que entender não só do modelo, né? Do modelo de dados que a gente está utilizando, né? Como que ele foi modelado, né? Como foi feito o trabalho de modelagem de dados, mas também como que uma determinada tabela onde você vai fazer uma busca, né? Quais são os recursos que você tem disponível para ela. Se você tem índice, se a tabela obedece a todas as formas normais. Então, assim, tem vários aspectos, né, da construção do banco de dados, da construção do modelo de dados que você está analisando para otimizar, que você tem que saber,
né? Você tem que procurar saber disso, né? É, sabendo dessas coisas, né, você pode identificar da melhor forma possível qual vai ser o gargalo da query que você está analisando, ok? Então, olha só, esse tópico, tá, que está aqui no material do Eros, né, onde ele fala da formação das estruturas, né, e da organização em disco, né, escrita e leitura em disco, o que a gente entende por isso, né? Lembra que a gente utilizou na aula passada o cluster para otimizar, né, uma determinada query de busca no banco de dados, né? Ou seja, a gente criou um índice, tá? Aquele índice lá bonitinho, mas nem sempre só o índice vai resolver o nosso problema, né? Por quê? Porque o índice ele não reorganiza fisicamente a tabela em disco, né? Ele não reorganiza a tabela. Ele só serve para acelerar, através da utilização de uma estrutura de dados qualquer, ou um hash, ou uma árvore, enfim. Ele serve para acelerar o nosso processo de busca por uma determinada informação dentro de uma tabela, tá? Mas ele não altera a estrutura física da tabela, ou seja, a forma como estes dados, esses registros estão gravados em disco. Nessas situações é interessante a gente utilizar o cluster, tá? Então é importante a gente saber como que está sendo esse comportamento de leitura e escrita em disco, né? Porque isso pode ser um fator que prejudica o desempenho de uma determinada query, tá? O segundo fator que a gente tem que prestar atenção, tá? É a presença de uma estrutura de índice. Ou seja, se eu estou utilizando o índice adequado para o tipo de dados da coluna que eu estou buscando, ok? E aí eu volto a afirmar, quando se fala em índice, tá? Nós temos que ter muito cuidado na utilização de índice. Não é em toda situação que a gente vai poder utilizar índice, ok? Então, o que quer dizer uma estruturação de índice adequada? Tá? Cada tipo de dado que está armazenado em uma determinada coluna, né? E cada tipo de busca que a gente faz naquela coluna lá, existe um índice adequado para aquilo ali, né? Como eu falei na aula passada, o índice mais comum é a árvore B, né? A B-tree que a gente usou lá para a idade. Porém, se a gente tiver um campo varchar, por exemplo, né, onde você vai fazer uma busca usando o comando like, né, fazer busca numa string utilizando o comando like, por exemplo, o índice B-tree ele não vai te adiantar muito. Muito pelo contrário, ele pode até te atrapalhar em uma situação assim, né? Então, para esse tipo de situação, você usa um outro tipo de índice, né? Você pode usar, por exemplo, um varchar partner, né? Que é um tipo especial de índice do PostgreSQL. Então, você tem que saber, né, antes de fazer qualquer alteração, se existe algum índice, qual é o tipo de índice que está sendo utilizado ali, e se de fato esse índice é adequado para o que você precisa, né? Porque você precisa realizar ali, ok? É, é, uma grande vantagem de você construir um índice, tá? É que esse índice ele vai reduzir o I/O, né? De fato físico em disco, né? Tudo que a gente quer evitar, né, é ficar fazendo I/O em disco, porque isso causa lentidão, tá? Então, isso é um gargalo, ok? Então, um índice bem estruturado, ou até um conjunto de índice clusters bem estruturados,
podem reduzir drasticamente essa operação de I/O em disco, tá? Então, aqui a gente tem mais algumas observações, né? O que nem é muito difícil de entender, a gente consegue deduzir isso somente pensando sobre o assunto, né? Que toda otimização deve ser muito bem contextualizada, né? Com certeza, isso daí, quando a gente começou lá atrás, na nossa primeira aula, quando a gente começou a falar de tuning, de banco, né? É, eu já mencionei isso para vocês, né? Nem sempre a operação de tuning que eu vou fazer em uma determinada base de dados vai servir para outra base de dados, né? São diagnósticos diferentes, são bases diferentes, dados diferentes, estruturas diferentes, índices diferentes, né? Então, para cada situação, né, eu vou ter que utilizar uma ou mais técnicas para resolver aquela situação de otimização, né? É, e como que eu vou descobrir quais as técnicas que eu tenho que usar, né? Eu tenho que contextualizar esse ambiente, eu tenho que levar em consideração, né? Tenho que levar em consideração todo o ambiente, todos os database objects que eu tenho ali, todas as formas que eu tenho ali, todas as estruturas e como elas estão sendo trabalhadas, né? E olhando a base de dados, a gente consegue ter essa visão em particular, desde a modelagem, né, até o funcionamento do banco. Então, não basta só também você saber as características da base, né, as características dos dados, dos database objects e etc. Você também tem que entender um pouquinho das regras de negócio, né, que aquele banco de dados tem que atender. Né? Então, você tem que saber também um pouco das regras de negócio daquela base de dados ali. Tá? Né? Aqui tem mais algumas observações, né? Vocês podem ler isso daí com calma depois, nada demais. Deixa eu ver aqui o que é importante. Isso. Então tá, como que a gente faz para otimizar uma query de fato, tá? Olha só, assim como em qualquer linguagem de programação, tá? Não importa qual seja a linguagem, o C, o Java, o Python, o Haskell, R, Perl, Clojure, qualquer linguagem que você utilizar, tá? Todas elas possuem um analisador sintático, né? Que vai analisar a sintaxe, vai construir a árvore de sintaxe, depois vai fazer uma análise semântica daquele seu código-fonte. Tá? Com uma instrução SQL, ou seja, na linguagem SQL, não é diferente. Tá? Toda query SQL que você vai executar no banco, né, antes da execução de fato, né, essa query ela passa por uma análise. Tá? Porque o que, que essa análise faz? Ok? O que, que essa análise faz? O primeiro passo dessa análise é verificar se existem erros, né, na sua query, no seu comando SQL. Ok? Se não tiver erros, tá? O servidor vai chamar um mecanismo de otimização. O que, que esse mecanismo de otimização faz? Ele cria um plano de execução e, baseado nesse plano de execução, ele vai verificar qual é a forma de execução que tem o menor custo.
né? Qual é o menor custo de execução? Seja ele em relação ao processamento, é, é, seja ele em relação ao espaço de memória que vai ser alocado, ou até mesmo ao espaço em disco que vai ser alocado para a execução desse cara, ok? Então, então, como que você vai conseguir ver esse plano de execução, né? Ou seja, o passo a passo do que o seu sistema gerenciador de banco de dados estará fazendo, né? Vamos colocar assim. Isso é muito parecido, a gente pode fazer um paralelo, tá? É muito parecido com uma espécie de debug do banco, né? Ele tem, para executar um determinado comando SQL, né? Ele tem que seguir um passo a passo para a execução desse comando, ok? E para isso é criado esse plano de execução, né? Ao final desse plano de execução, tá? O que que você vai conseguir ver, né? Eu já falei disso daqui, ó, né? O passo a passo que o sistema de banco de dados vai executar, né? Falei aqui em cima, antes de mudar do slide, né? Mas eu não falei do retorno. O que que ele vai retornar para a gente, né? Ele vai retornar uma estatística de toda a execução daquele plano, né? Mas o que que é essa estatística, né? Essa estatística engloba o tempo que vai levar a entrada de dados, tá? O tempo que vai levar a saída de dados. Ele vai mostrar também o custo de cada laço dessa execução, tá? Vai mostrar a quantidade de registros que vão ser tocadas, né, ou invocadas nessa transação, né? E ele também chega ao nível de mostrar os blocos de disco, né, que serão utilizados, tá? Então, assim, o retorno é bem completo, tá? O retorno de... E a gente pode até, a gente vai ver na hora que a gente executar os comandos SQL aqui, daqui a pouquinho, tá? A gente vai ver também que a gente pode, inclusive, acrescentar mais coisas nessa estatística, ok? Né? Então tá. Como que a gente vê esse plano de execução? Dá para a gente ver, Rodrigo, esse plano de execução? Sim, dá. Né? Utilizando o comando explain, né? A gente falou desse cara já. Na verdade, deixa eu voltar aqui. Aqui, ó. Lá na criação de índice, ó, a gente já teve contato com esse cara, tá vendo? Ele já não é tão estranho assim para a gente, ó, ok? A gente viu aqui, ó, que ele faz uma varredura sequencial e etc, né? Então a gente já teve contato com esse cara, né? A gente conheceu de vista, mas hoje a gente vai bater um papo com ele, né? A gente vai conhecer melhor esse camaradinho aí. Tá? Então, como que eu vejo esse plano de execução do meu sistema gerenciador de banco de dados? Né? Através do comando explain, beleza? Aí aqui no slide, né, já está dando aqui o comando explain direto, está mostrando os resultados, beleza, mas não tem opção, não tem as opções do explain, eu acho que é muito importante vocês saberem isso. Então, a gente vai fazer o seguinte, vamos direto lá para o código, vamos direto lá para o código, e aí a gente já vai vendo no próprio código quais são as opções de explain que a gente tem, tá? Eu vou botar aqui no próprio código quais são as opções que a gente tem. Ah, tá. E onde que você vê essas opções, né?
onde que a gente consegue ver essas opções aí? Essas opções estão na documentação do Postgre, tá? Quem quiser ver aí, quem quiser acompanhar aí, eu vou jogar o link no chat, tá? Ó, tudo que vocês precisam saber sobre o Explain tá aí, ok? Então, ó, o Explain, tá? Da forma como ele está aí, da forma como a gente vai ver ele aqui, ele é suportado da versão 9.5 em diante do Postgre, beleza? E a gente vai ver aqui quais são as opções que a gente tem para esse comando. Ok? Beleza. Né? Então, qual é a sintaxe básica, tá? Qual é a sintaxe básica do comando explain? Né? O comando explain, a sintaxe básica dele é a seguinte: nós temos explain, ok? Um conjunto de opções, tá? Um conjunto de opções, beleza? Esse conjunto de opções pode ter também subopções, importante a gente falar disso. A gente vai ver exemplo de execução desse comando. E o statement, que é o comando, tá? O comando SQL, de fato, que eu vou analisar com o explain. Ok? Legal. E quais são as opções, né? E quais são as opções que eu posso utilizar no comando explain? Né? Quais são as opções que eu tenho para ele? Né? Então, para não ficar digitando aqui, ó, vou só copiar essas opções que estão aqui, tá? Então, ó, aí estão as opções que a gente tem para esse comando, ok? Então, eu vou falar um pouquinho, rapidinho, de cada uma delas, para a gente, né, trabalhar de fato no banco de dados, porque isso que é interessante, né? Essa teoria é muito importante vocês saberem, tá? Ela não deve ser menosprezada de forma alguma. Mas ninguém espera, né, que nenhum de nós decore cada opção dessa. Claro que com o tempo, isso fica transparente para você. Você acaba fazendo é, de forma até intuitiva, né? Mas o interessante é a gente ver isso na prática, né? Porque a teoria ela está disponível aí, é só você ler, tá? Então acho interessante a gente ver o funcionamento do Explain na prática, porque ele é realmente muito importante, né? Então vamos lá, nós temos essas opções aí para o Explain, tá? Então vamos ver cada uma delas, né? O que que o Analyze faz? O que que o Explain Analyze faz? Né? O Analyze ele vai fazer com que a execução ocorra primeiro, ok? Como que isso funciona? Ele vai a execução vai ocorrer primeiro e as estatísticas serão mostradas
após a execução. Beleza? Show. Botar assim fica mais legal, né? Vou botar a definição de cada um deles aqui, tá? A definição que eu vou botar aqui é bem resumida, ok? Só para vocês, quando a gente usar aqui, né? Só para vocês terem uma referência do que a gente está fazendo, ok? O verbose. O verbose você já tem contato com esse parâmetro, né? Todo mundo que já mexeu com algum comando no Linux ou até no próprio DOS é, é, já teve contato com esse comando verbose aí, né? O que esse comando verbose faz? Ele mostra informações adicionais sobre o plano de execução, né? Então a gente pode dizer o seguinte: esse cara ele mostra informações mais completas, tá? Completas e detalhadas. Ok? A opção custos, né? O que ela faz? Ela mostra informações tá? Detalhadas sobre o custo de cada operação. Ok? Ou cada nó da operação. Vou botar aqui entre parênteses, né? Ó, cada nó da operação está sendo analisada. Ok? Buffer, tá? O próprio nome já está dizendo o que ele faz, né? Inclui nas estatísticas, na estatística, informações sobre o uso do buffer. Escrever falso como resposta faz alguma coisa ou já é o padrão O quê? nesses booleanos? Falso como resposta? Como assim? Escrever true faz isso aparecer, mas escrever falso Aham. faz alguma coisa ou não faz nada? Não, não, não. É só a existência do comando. Tá? Ah, Se ele existir, porque é o seguinte, o explain ele já prevê todos esses comandos aqui. Se você especificar, tá? Se você especificar, ele vai executar. Se você não especificar, ele vai vir como padrão ali o falso, né? Na hora que a gente for executar, eu vou mostrar direitinho para vocês, tá? Se você botar, por exemplo, custos como falso, ele não vai te mostrar esse cara, ok? Ele vem por padrão habilitado, ok? O único aí que não é o formato de saída, né? Aí esse formato de saída aqui, a gente vai ver o formato de saída texto, tá? E a gente vai ver um formato de saída JSON, que eu vou comentar sobre o porquê desse formato de saída JSON aí. Eu confesso que formato de saída XML e IAML, né, eu nunca utilizei, tá? Eu só utilizei até hoje text e JSON. mas sobre o É comando, ele já vem com tudo ativo e você tem que desativar essas opções? isso aí. Não, tá, eu tava pensando que era o contrário, que vinha sem isso, você tinha que ligar elas. Uhum, tá? Aí você vai setar como falso, né? Por exemplo, vai botar verbose false, custs false, por aí vai, ok? É, é, a gente vai executar cada um deles,
para a gente ver a saída ali, ok? Vamos criar uma nova tabela, igual a gente fez na aula passada. Vamos executar esse cara para essa tabela, fazendo um select lá comum. Depois, o que a gente vai fazer? A gente vai criar o índice, vai executar de novo, né? E vocês vão ver a mudança do plano de execução. O que a gente vai fazer? A gente vai fazer como se a gente estivesse diagnosticando e fazendo o tuning na base, tá? Vamos terminar essa parte aqui, a gente vai fazer ali na prática mesmo, né? Aí, a nossa próxima opção de execução ali, tá? É o timing, ok? Então, o que o timing vai fazer? Né? Vai mostrar, ou vai disponibilizar, o tempo real de execução para ele. De execução de cada nó. Uma observação que a gente tem que fazer, tá? Quando a gente fala do timing, é o seguinte, esse timing aqui, tá? Ele pode variar muito de acordo com o hardware que você tiver. Por exemplo, a gente pode até fazer esse teste. Eu vou fazer a execução aqui no meu computador e vocês fazem a execução aí no de vocês e a gente compara o timing de um para o outro, tá? Então, esse timing aqui ele vai variar de acordo com como a base está configurada, né? Como que o banco de dados está configurado. Configurado em que sentido? Configurado em relação às memórias, tamanho de buffer, isso tudo, né? E também vai variar de acordo com o hardware que você está executando o banco de dados, né? É óbvio. Então, esse time aqui, ele sofre variação, né? O que vai aparecer no meu nem sempre vai ser igual ao que vai aparecer de vocês, no hardware de vocês. Pode ser maior, pode ser menor, tá bom? Então, é importante a gente fazer essa observação aí, tá? E aí, aqui é o formato, né? Formato de saída. Não preciso explicar muito sobre isso. O próprio nome já diz o que é. O formato de saída das estatísticas, né? Do arquivo, né? Formato de saída para o arquivo ali. E aí tem o seguinte. Tem mais um parâmetro, tá? Que, olha, deixa eu dar uma olhada aqui de novo. Está faltando um parâmetro. Está faltando um parâmetro aqui na documentação do Postgre. Que doideira. Analyze verbose, cost, time, format. Que tenso, né? Bom, de qualquer forma, não está aqui, mas eu vou botar para vocês, tá? Tem um outro parâmetro, né, chamado summary. Não sei por que não está ali. De repente foi descontinuado, enfim. Mas em versões mais antigas, né, esse comando mesmo é um que eu utilizo muito, né, esse parâmetro summary aí. Então, o que esse cara faz? Né? Ele, ele, ele mostra, adiciona informações resumidas, né? Como se fosse um sumário apenas. As informações não são detalhadas. Ok? Então, ele adiciona informações resumidas. Não precisa copiar isso não, galera. Isso daí eu vou disponibilizar para vocês depois. Beleza. Então, é o seguinte. Vamos começar a nossa brincadeira.
tá? Então, aqui está tudo que a gente precisa saber, né? Do nosso comando explain. A gente já tem aqui a receitinha de bolo, né? Que é a sintaxe desse comando, né? Está aqui a sintaxe desse comando, né? E a gente tem as opções que a gente pode utilizar, tá? E aí agora é o seguinte, cada opção dessa, vocês podem ver que, tirando o formato, né, todas elas são booleans, tá? Todas essas opções são booleanos. Cada opção dessa, ela vem setada com um valor padrão, ok? Ela vem setada com um valor padrão. Esse valor booleano, ele vai assumir, né? A gente já viu o quê? Que esse cara ele pode assumir dois valores. Ou ele vai ser verdadeiro, ou ele vai ser falso. Tá? Ok? Cada opção dessa tem um valor padrão para ela. Ok? Cada opção dessa vai ter um valor padrão para ela. Exemplo, o analyze. O analyze ele vem definido por padrão como falso. O verbose também vem definido por padrão como falso. Né? Ou seja, se você executar o explain sem botar essas opções, ele não executa essas opções, ok? Ele só vai executar o que vem por padrão como verdadeiro, ok? O que vem por padrão como verdadeiro? Custos, ele vem por padrão setado como verdadeiro. Então, se você executar o explain sem botar opção nenhuma, a opção custos ele vai executar, porque por padrão ela é true. Beleza? Tranquilinho, legal. Buffers, né? Assim como o analyze e o verbose, esse cara também vem definido por padrão como false. Ok? Deixa eu botar aqui na frente. Deixa eu fazer uma coisa aqui para ficar mais interessante, que aí parece que faz parte do comando, e não é. Vou botar aqui assim, ó, valor padrão. Aí, ó, ficou mais fácil de entender, não ficou? Né? Senão vai parecer que isso faz parte do comando. Aí, na hora que vocês forem ler isso, pode confundir. Então, valor padrão falso para analyze, falso para o verbose, verdadeiro para o custos, falso para a utilização de buffers, verdadeiro para o timing, tá? Cadê? Aí, ó, o timing aqui, ele tem duas situações, tá? Ele vai ter duas situações, esse camarada aí. Quais são as duas situações para esse cara? Sempre que você utilizar o analyze, tá? Sempre que você ativar o analyze, setar o analyze como verdadeiro, esse timing automaticamente vai ser setado como verdadeiro. Ok? Vou botar isso aqui, ó, como observação aqui embaixo. Ok? Sempre que a opção analyze for utilizada,
o timing será true. Beleza? Tranquilinho até aí. Aí é o seguinte, que outra coisa a gente tem que prestar atenção quando for executar esse timing aí? É o que, que a gente tem que prestar atenção? O timing ele vai tornar a análise mais lenta, ok? Por quê? Ele vai ter o trabalho a mais de cronometrar o tempo de cada saída do nosso comando. Então, ele vai tornar a análise mais lenta. Então, se você não precisa dessa informação, tá? E quer fazer uma análise rápida, ok? Talvez seja interessante setar esse valor timing, né, como falso, ok? Qual é o padrão dele? O padrão dele é true, ok? Lembrando que sempre que você usar a opção analyze, ele vai ser verdadeiro, ele vai ser true, ok? Beleza? Legal. Outra coisa dele, tá? O timing, como deu para perceber, ele é dependente da opção analyze, tá? Então, ó, vou botar isso aqui nas nossas observações, né? 2, ok? Poderá ser utilizado apenas com a função ou opção analyze ativa. Ou seja, para usar a função time, tá? Você tem que usar a função analyze. Se você usar a função analyze, o timing ele é setado automaticamente para true, mas ele vai causar uma lentidão na sua análise. Então, você pode setar o analyze como verdadeiro, e se você quiser um diagnóstico mais rápido, né, você seta o timing como falso. Então, você vai ter o analyze, não vai ter o timing, e a sua análise vai ser feita de forma mais rápida. Beleza? Dúvidas nisso daí? Deixa eu ver se tem alguma mensagem aqui. Não, nenhuma, né? Então, ó, continuando, né? Formato, né? Formato de texto, você vai especificar, ele não é um booleano, você vai especificar qual o formato de saída que você quer para essa análise, tá? E o summary, que é a nossa última opção ali, né? Esse cara ele vem por padrão como verdadeiro. Ele é o padrão, tá? Ou seja, ele passa a ser falso automaticamente quando você executa o verbose, ok? Então, esse cara aqui é o padrão, ok? Bacana? Então, vamos lá, ó. Essa aqui é a tabela cliente da aula passada, né? Deixa eu abrir o script da aula passada, que a gente vai usar ele. Uhum. Semana 11, deixa eu ver se esse aqui é esse mesmo, do cluster, né? A gente vai usar esse cara aqui. Então, olha só. É... hum, é, Vamos usar esse cara mesmo. Então, né? É, é, hum, é,
demonstração. Tá? Então, o que eu vou fazer aqui? Eu vou criar, né? Vou criar uma tabela aqui, ó, cliente 001. Vou criar criar essa tabela cliente 001, né, utilizando o mesmo comando da aula passada, tá? Mesma coisa, não mudei nada, só mudei o nome aqui, né? E vou botar aqui de 18 a 30 para vir uma quantidadezinha maior de registro, ok? Pegar esse aí 18 a 30 e situação verdadeiro, pronto, né? E aí é o seguinte, ó, vamos executar esse cara. Vamos ver se ele vai demorar muito. Eu acredito que não. O bicho está demorado. Beleza. Criamos a nossa tabela, né? Demorou um pouquinho, mas nem tanto. Então, ó, tá aqui a nossa tabelinha cliente, né? Criamos a nossa tabela aí. Legal. E agora a gente vai fazer o seguinte, né? Vai fazer o seguinte, vai utilizar aqueles próprios comandinhos lá, né? Para essa tabelinha aqui. Então, ó, primeiro vamos fazer o seguinte, select com tabela que a gente criou, né? Então, vamos executar esse select aí, ó. Ele trouxe aí um resultado para a gente, né? Legal, bacana. Então, agora a gente vai fazer o seguinte. A gente vai utilizar o comando explain para a gente entender o que ele está fazendo nesse select. Primeiro, vamos utilizar o comando, tá, sem opção alguma. Ok? Então, ó, né? Como que é feito isso daí? Né? Olha, vamos olhar aqui nossa receitinha de bolo, ó. Trazer nossa receitinha de bolo aqui para a gente ver como funciona, né? Então, aqui a gente tem o nosso comando, né? Explain, options e statement, né? Aqui você pode botar SQL statement para ficar dizer que é o comando SQL. O que é esse statement? Esse statement é o comando SQL todo que você quer utilizar, né? Então, vamos executar ele, ó, sem nenhuma opção, tá? Sem nenhuma opção. Vamos executar ele para ver o que vai acontecer aqui, ó. Legal. Aí, ó, ele me mostrou o resultado aqui embaixo. Ó.
Ok? Então, ó, vamos ver o que ele mostrou aqui para gente? Vamos, ó. Esse aqui foi o resultado que ele me retornou, tá? O que ele está dizendo? Qual foi a análise que ele fez? Olha, eu estou fazendo um scan sequencial no cliente, ou seja, eu estou buscando registro a registro, né, no cliente, ok? Vejam as opções que ele mostrou como padrão para a gente. Ó, custo. Olha aqui como ele é definido, ó, verdadeiro. Vejam que a gente não utilizou, ok? Nós não utilizamos a opção custo. Ela, por padrão, é verdadeiro, ok? O time, tá? Ele vai ser verdadeiro, ele é, por padrão, verdadeiro, porém, sempre que a gente usar o analyze. Ou seja, o timing só vai ser executado se a gente executar o analyze, tá? E aí, o que ele mostrou? Ele mostrou apenas o custo, tá, da operação, ok? Qual é esse custo? Tá? Esse custo vai de 0, né, até essa métrica aqui, ó, de 109.000,56, ok? E a quantidade de linhas, né, ou de registros que eu toquei, né? Quantidade de linhas ou de registros que eu toquei, que eu interagi com esses caras, ok? Legal. Então, aí a gente tem o explain mais simples possível que a gente pode, né, que a gente pode ter aí, ok? Então, agora é o seguinte, ó, vamos fazer o seguinte, vamos, né, deixa eu colocar aqui, ó, exemplo 01, ok? Aí vocês vão saber, exemplo 02, from cliente, where, idade do cliente igual a 20, beleza? Legal. Vamos executar esse cara aqui agora e ver o que vai acontecer. Bacana. Ó, mais uma vez, né? Ó, vou até limpar aqui para você. Não precisa não, ele sobrescreveu. Mais uma vez, olha só o que aconteceu aqui, tá? Busca sequencial, um cliente 01. Vejam que a única coisa que mudou foi a quantidade de linhas. Olha só, vou executar esse aqui, ó. Olha a quantidade de linhas do primeiro, ok? Foram as linhas que a gente tocou, ou seja, nós tocamos todas as linhas no primeiro, tá? Todas as linhas da tabela. Legal. E no segundo, olha, o custo foi o mesmo, mas, ó, vou mostrar aqui, ó. Não. O Jonathan perguntou aí a idade em inglês, sabe o que significa? Oi, não entendi. Veja aí no chat. Cadê? É o comprimento. É, o comprimento. Mas aí não. Eu que agora estou tentando entender, não é ele não. É igual a 20, não seria É o comprimento da busca. da idade mesmo, tá? Não, na idade não. Ó. Posso Tá. botar 19 aqui, por exemplo. Executar com 19, ó, vai continuar até o
o comprimento. Seria o comprimento de quê, então? Da coluna aqui em si. Ah, tá. Aí agora é o seguinte, tá? Reparem que a quantidade de linhas, tá? A quantidade de linhas, ó. Vou mostrar isso aqui para vocês. Na primeira opção, a gente tem isso aqui, ó. A gente pode comparar a primeira com a segunda opção, tá? Reparem uma coisa. Comparando uma com a outra. Reparem uma coisa, olha só. Embora o primeiro select, tá, tenha tocado um número maior de registros, ok? O custo de execução dele é menor. Por que que isso ocorre? Reparem que o segundo select, devido à minha cláusula condicional where, tá? Ele retorna um número menor de registros, porém ele tem um custo maior. Ok? Por que que isso acontece? Exatamente por causa da utilização dessa cláusula where, né? Ó, eu tenho um filter aqui, ó, lupa. Olha aqui o que que eu tenho aqui, ó. Eu continuo fazendo um scan sequencial, ok? Mas agora eu tenho esse filtro aqui, ó, idade cliente, tá? O que que é esse filtro aqui, ó? Beleza? O que que aconteceu aqui para esse custo ser maior, tá? Então vamos ver o que aconteceu para esse custo ser maior. Olha só. Imagina que nessa primeira situação aqui, ok? Nessa primeira situação aqui, a gente tem algo parecido, com um while, ok? Então a gente tem algo parecido com isso aqui, ó. Opa, espera aí que meu teclado desconfigurou, às vezes ele faz isso comigo. A gente tem algo parecido com isso aqui, ok? E nesse segundo exemplo, a gente tem algo parecido com isso aqui. Olha só o que acontece. If ok? Então, essa diferença aqui, ó, é que causou esse aumento de custo, né? Ou seja, aqui a gente só tem uma estrutura de repetição simples que vai percorrer sequencialmente a tabela inteira. Aqui a gente tem uma estrutura de repetição simples que vai percorrer sequencialmente a tabela inteira, entretanto, tem uma cláusula, uma estrutura condicional, né, de análise que tem que ser feita a cada registro que esse cara vai percorrer. Ok? Então, isso, né, se vocês já viram, vocês chegaram a estudar a estrutura de dados, análise de algoritmos, Big O, análise de complexidade. Chegaram a ver isso em estrutura de dados? Vocês devem ter visto isso, né? Complexidade de algoritmo. É exatamente disso que está se tratando essa situação nossa aqui. Beleza? Então, ó, legal. Vamos fazer mais alguns testes com Explain, tá? Vamos fazer mais alguns testes com Explain. Agora a gente vai fazer o seguinte. Vai pegar esse exemplo aqui todo, até aqui, né?
e vamos executar as opções. Né? Vamos executar as opções que a gente tem disponível aqui. Ó, né? Vamos ver o que acontece. Então, vamos começar executando a primeira opção, ok? Nossa primeira opção ali. Ó, vamos setar, para a gente ver, custos ele vem como verdadeiro, não é isso? Então, vamos fazer o seguinte, vamos setar esse cara como falso para ver a execução dele. Ó, setei ele como falso. Ó, vamos executar, né? Olha só, ele não me deu informação nenhuma sobre custos, né? Olha a diferença dessa execução aqui para essa execução aqui, ó, tá? Ele só me disse o que está sendo feito, né? Uma busca sequencial na tabela cliente 001. E aí ele disse, ó, só estou fazendo uma busca sequencial, não estou fazendo mais nada, né? Então, agora vamos fazer o seguinte. Por exemplo, 3. Aí, isso daqui eu vou deixar assim, para vocês irem executando em ordem aí, né? Se vocês quiserem ver aí na máquina de vocês isso acontecendo, é bem legal. Vamos usar o Analyze, então, para a gente ver o que vai acontecer. Ó. Ele vem como padrão falso, ok? O padrão dele é falso. Eu escrevi o Analyze aqui, ele já está como verdadeiro, ok? Então, vamos rodar esse cara, ó. Opa, quê? Ah, espertão. Pronto. Foi mal, galera. Finge que vocês não viram isso. Beleza, ó. Executou. Aí, aqui que é o suprassumo do negócio, tá? Olha só. Vamos lá para a nossa lupinha. Ok, bem legal. Então, olha só o que ele retornou aqui da nossa execução. Deixa eu aumentar isso aqui. Ótimo. Né? Ó, vamos ver o que ele retornou da nossa execução, tá? Ó, ele retornou o tempo que ele levou para planejar a execução desse comando, ok? E o tempo que ele levou para executar, de fato, esse comando. Lembra que quando eu falei que a gente usa o Analyze, automaticamente o time é setado como true? Olha isso daí acontecendo, ok? Sempre que eu uso o Analyze, ok? Automaticamente o timing ele é setado como true. Então, ó, foi isso aqui que aconteceu, né? Que a gente viu acontecendo aqui agora, tá? E, ó, o que esse cara aí vai trazer a mais para a gente, né? Vamos ver a saída dele. Então, ó, aí está a saída, né? Ou seja, ele trouxe todas as opções padrões, tá bom? E ele trouxe mais o quê? Ele trouxe o nosso custo de tempo, né? Ele trouxe ali informações das linhas que foram tocadas dentro desse loop. Então, eu tenho apenas um looping de execução ali dentro. Né? Foi a forma menos custosa que o planejador encontrou para fazer isso daí. Ok? Legal. Então, vamos fazer o seguinte.
Vamos fazer isso daqui, ok? Utilizando a nossa cláusula where, para a gente ver qual é a diferença que vai rolar ali. Ó, exemplo 5, né? Utilizando a cláusula where, e o analyze. Ok? Então, vamos executar esse cara e ver o que vai acontecer. Então, ó, né? Ele deu mais algumas informações aqui, mas o interessante é a gente ver aqui, ó, tá? Quais são as informações que ele dá ali no meu plano de execução? Ó, reparem aqui, ó, filtro, né? O filtro que a gente usou aqui na nossa cláusula where, beleza? Então, ele vai te dizer qual é o filtro ali. E ele vai te dizer qual foi a eficiência do filtro, ou seja, o que aquele filtro fez, né? Ele removeu ali, ó, essa quantidade de linhas ali da nossa busca, né? E aí, se vocês forem olhar, né, ele demorou mais tempo planejando e mais tempo executando, ok? Do que o nosso primeiro, ou seja, esse Explain Analyze de baixo leva mais tempo para executar do que o de cima, exatamente por causa da nossa cláusula where. Ok? Então, ó, o tempo de execução dele foi maior. Show? Agora é o seguinte. Vamos ver que outras opções legais a gente pode usar aqui, né? Vamos ver que outro, ó. A gente tem o verbose aqui, que a gente não usou. Então, vamos botar esse cara aí para ver o que acontece. Vou pegar esse cara aqui. Né? Vamos adicionar o verbose ali para ver o que ele vai fazer. Ok? Vamos executar ele agora. Ele me mostrou informações de output. Né? Ó, código do cliente, nome do cliente, idade do cliente, situação do cliente. Mostrou as informações de output aqui. Agora é o seguinte, vamos fazer os dois juntos. Analyze e verbose. Tá? Vamos aí, ó, as duas opções, né? Vamos usar as duas opções e vamos ver o que é que vai acontecer, tá? Quando a gente executar aí com mais de uma opção, ok? Ó, ele trouxe. Ih, o que eu fiz aqui? Deu ruim. Escondi o result. Poxa, odeio quando isso acontece. Ei, sumiu. Tá aqui. Ô, meu filho. Aí. Né? Então, o que aconteceu? Ele executou todas as opções do Analyze e todas as opções do Verbose. Né? Todos eles juntos aqui. Vamos ver qual outra observação aqui que a gente pode usar. Vamos usar o Buffers também. Né? Usar a opção Buffers também. Opa, deu uma tretinha aqui na execução do Buffers. Ele me tretou.
O buffers, ele também só vai ser usado quando o analyze está utilizando. Eu coloquei o analyze aqui, agora eu não entendi porque que ele não escrevi errado, né? Não escrevi não. Não entendi qual foi essa treta aí que ele me deu. Era para ele executar esse cara. Ah, hum, bom, doideira. Enfim, deu erro aí, galera. Não entendi porque que deu erro não. Não era para ele ter dado esse erro não. Hum, doideira, né? Bom, vamos continuar. Que a nossa hora aí, a gente só tem mais 10 minutos, né? E é o seguinte, eu vou mostrar para vocês, né? A saída de formato, por último aqui, tá? Ó, a gente tem aqui a saída de formato, né? Vamos usar o JSON ali para vocês verem, né? Format, e JSON, para a gente ver essa saída aí no formato do JSON. Aí, olha só, quando a gente executa, tá? Ele gera aqui, ó, uma saída para a gente, ó, ok? No formato do JSON. Bem legal, né? Aí, ó, a gente pode incrementar esse cara também. Ups. Professor, Oi. tenta usar o buffer entre parênteses junto com analyze, com vírgula entre eles. Oi. Ah, usar o buffer entre parênteses aqui? Assim? Com analyze ali no meio? Analyze, vírgula, buffer, isso aí. Vê se vai. Não foi, não. Na verdade, o que está entre parênteses, tá? Quando você coloca entre parênteses, ele diz respeito a um determinado comando só. Entendeu? A um determinado comando só. Então, por exemplo, esses parênteses, eles pertencem ao format, né? Não ao analyze. Beleza? Então, a gente viu aí a saída dele. E agora, a gente já viu algumas opções. Só para a gente terminar, vamos fazer o seguinte, coisa rápida, né? Like a ninja. Vamos criar o index, vamos criar um índice para essa tabela cliente aqui, ó, ok? E vamos ver qual é a execução. Criando index. Ó, vou criar um índice aqui para essa tabela cliente 001, utilizando Ambetri, tá? Né? Index cliente 001, ponto idade. Legal. Vou criar esse índice aqui para ela. E aí a gente vai executar o explain de novo. Aí vocês vão ver que o plano de execução ele vai mudar. Ó, legal. Correndo, que a gente só tem 7 minutinhos, mas vai dar tempo. Então, ó, vamos pegar esse exemplo 01 aqui, né? Exemplos. Com índice. Tá? Vamos executar esses exemplos aqui para a gente ver. Né? Então, exemplo 01 com índice. Ó. Vamos rodar esse explain aqui. Ó.
né? Vejam que o fato da gente ter criado um índice, ok? Na idade do cliente, não fez muita diferença, né? Não fez muita diferença na nossa busca. Por quê? Porque isso aqui, ó, é um full table scan. Então, de qualquer forma, ele vai fazer uma busca sequencial nesse cara. O que a gente pode verificar, tá? Que a gente pode verificar, a única coisa que a gente pode verificar aí com a criação do índice, né, é que, independente de ter índice ou não, se você fizer um full table scan, né, o índice não vai te ajudar em nada, ele não vai alterar o desempenho, tá? Mas agora a gente vai fazer o seguinte, vai utilizar aqui, ó, tá? Vai utilizar o nosso filtro, né, a nossa cláusula where. Ok, legal. Olha o que mudou. Agora vocês vão ver o índice funcionando de fato. Olha o que mudou. Ó, ele não faz mais uma busca sequencial, né? Agora nós temos um índice funcionando. Então, ó, ele faz um heap scan, tá? Nessa tabela 001, porque agora nós temos um índice para ajudar a gente, né? Ele vai fazer um heap scan nessa tabela 001, ok? Né? A gente vê que o nosso custo foi bastante reduzido, tá? Nosso custo foi bastante reduzido. E aqui ele diz exatamente, né, onde ele está fazendo esse scan, qual índice ele está fazendo esse scan. Olha aqui o índice que a gente construiu. Beleza? Então, ó, a gente vê que houve uma redução de fato, né, no custo desse cara. Então, para a gente finalizar, vamos executar o analyze aqui nesse cara, né? Vamos executar o analyze para a gente ver mais detalhes dessa execução. Ó, trouxemos mais detalhes aí, ó, tá? Quantos foram os blocos do heap, né, que foram extraídos da nossa busca, ou seja, os blocos que a gente não passou, tá? E aqui todos os que a gente passou. A gente vai ver que o tempo de execução ele foi reduzido, né? E a gente continua utilizando um índice para fazer essa busca. Né? Beleza? 14h27. A gente vai até as 14h30, não é isso? É, né? Pessoal, dúvidas nisso daí? Alguma dúvida nesses camaradas aí? Tá de boa? Tranquilão, né? 14h40. Então dá para a gente ver mais um exemplozinho aqui, né? Dá para a gente ver mais um exemplozinho. Deixa eu ver deixa eu ver o que a gente pode fazer aqui. O summary ele é o padrão, né? Quando você não especifica o analyze, ele vem como summary. Verbose. Vamos executar esse cara aqui com verbose também. Para a gente ver o que ele vai, ó. O que ele vai retornar ali para a gente, ó. Bacana. Bem legal. Vou tirar essa lupa para cá. Né? Então, ó. Ele vai falar para a gente qual é o output que ele vai ter de saída ali, né? Os blocos que foram extraídos. Então, verbose ele só aumentou ali o output. Mas vamos fazer o seguinte, espera aí. Ao invés de eu selecionar todos,
Vamos ver qual é a saída aqui. Nome e situação. Vou pegar aqui nome cliente, nome, vírgula, situação. Nem precisa estar em português mesmo. Não vou botar alias, não. E situação do cliente. Isso, legal. Vamos executar esse cara agora, ó. Né? Vejam aí, ó, que o output, né, vai mudar. Ok? Então a gente mudou aí, né, o output para esse camarada. Bacaninha. Então, pessoal, tem alguma dúvida nisso daí? A gente pode encerrar isso, tá de boa. Podemos, né? Nenhuma dúvida, então. Vamos tentar... Tentar fazer um negócio aqui, então. Espera aí, antes da gente ir embora. Vou ver se esse buffers vai rodar. Eu não entendi por que ele não está rodando. Ah, agora ele foi, vai entender. Jesus toma conta. Então, ó, só para a gente finalizar. Agora o tal do buffers rodou, né? Então, ó, ele vai mostrar informações, né? Informações de buffers do meu disco, né? Os compartilhados que estão sendo lidos e o que ele leu de verdade para retornar, para a gente as informações, né, do nosso select. Ok? Lembrando, que não deu tempo da gente fazer, mas se vocês quiserem para a próxima aula, eu preparo um exemplo rápido, para a gente começar a aula fazendo o exemplo. O explain, tá? O explain ele não serve só para o select, não. Ele também analisa o update, insert, delete, tá? Então, eu vou preparar um exemplo com update nessa tabelinha aí para a próxima aula. Né? Vou preparar uma queryzinha fazendo update em todo mundo para a próxima aula para a gente ver a diferença, né? A gente só fez com select, a gente faz com insert e update também. Beleza? Show de bola, pessoal? Isso aí. Então, ó, galera, valeu, obrigado aí por terem vindo, tá? Então, vejam bem, para essa semana, né, o que a gente tinha previsto para essa semana é o estudo dirigido para inserir massa de dados em um banco de dados para trabalho em performance, né? Isso daí, na verdade, a gente já fez na semana passada, que foi aquelas execuções lá para a gente montar essa base de dados aqui, e resultados do explain, né?
que a gente viu aqui os resultados do Explain. Aí é o seguinte, façam esse teste, tá? Eu fiz esse teste aqui do Explain, criando uma nova tabela por causa do tempo de aula. Mas façam esse teste do Explain naquele tabelão cliente que a gente criou lá, né? E aí, para a semana que vem, a gente vai ver otimização sintática e plano de execução, né, para otimizações sintáticas. Belezinha? Então vamos nessa, né? Pessoal, ó, um abraço para todo mundo. Boa tarde para vocês, tá? Mais uma vez agradeço a presença e até semana que vem. Qualquer dúvida, dá um grito aí. Manda sinal de fumaça, chama no WhatsApp. Show? Valeu, pessoal. Tchau, tchau.